Você está começando a fazer trade e ouviu falar de uma tal de média móvel, mas não sabe como ela funciona. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os tipos, quais são os períodos a serem usados e como os traders fazem para utilizar ela e identificar as tendências. Então, sem enrolação, já temos elas aqui na tela, mas relaxa, eu vou te mostrar como configurar. Mas primeiro eu quero que você entenda quais as diferenças que tem e quais são os períodos mais utilizados. Nós temos duas médias móveis principais, que é a média móvel simples e a média móvel exponencial. Elas são parecidas, mas tem uma pequena diferença entre elas. Eu estou aqui na tela com a média móvel simples, então eu vou começar explicando ela para depois explicar a média móvel exponencial. O que é a média móvel simples? Basicamente, você coloca um indicador e já vai aqui a primeira dica. Ao invés de usar o TradingView, que é um site muito utilizado para poder fazer análise gráfica, usa um gráfico de uma corretora. Pode ser a corretora que você curtir mais, porque normalmente tem o TradingView aqui dentro da corretora e liberam para você usar vários indicadores. Quando você usa diretamente o TradingView, você fica limitado, se eu não me engano, a 3 indicadores na conta gratuita. Então, dentro de uma corretora, você consegue utilizar mais indicadores. Mas voltando para a média móvel simples, ela funciona da seguinte forma: você determina um certo número de períodos para ela e ela vai fazer a média de preço desses períodos. Como assim, Ramon? Olha só, essa média vermelha aqui, essa linha vermelha, eu configurei ela para 21 períodos. Vou abrir aqui para vocês verem, 21 períodos. E como eu estou no gráfico diário, ela vai fazer a média de preço de 21 dias. Então vamos dar um zoom aqui, praticamente o último mês, né? 3 semanas. Então, essa média ela vai andar muito próxima ao preço. Por quê? Porque está vendo um período curto, tá? Então já vai aí. Normalmente, se usa um setup de 21, 50 e 200, ok? Eu coloquei vermelho porque a média de curto prazo, ela não é tão boa assim, ela tem muito ruído. O preço vai se movimentar muito, tá bom? Aí a gente tem a média móvel aqui em amarela, que são, né, 50 períodos. Então ele vai pegar ali um mês e meio, praticamente, né, um pouquinho mais. Então ele já consegue ficar mais suave, a curva fica mais suave. Ele tem uma análise de tempo maior, tá? E aqui a verde está a média móvel de 200 períodos. Ok? Eu já vou mostrar como que você coloca aqui os indicadores, pode ficar tranquilo. Então essa média móvel de 200 períodos é uma média móvel maior, tá bom? Então ela te dá mais segurança sobre a tendência do ativo. Então só para fixar a parte do período, tá? Então quando a gente está falando do gráfico diário, a média móvel de 21 períodos são 21 dias. A média móvel de 50 períodos são 50 dias. Por quê? Porque ele pega ali os 50 últimos candles, né, e faz a média do preço, beleza? Agora, se eu trocar para o gráfico de 1 hora, a média de 50 vai ser as últimas 50 horas. Por quê? Porque ele vai pegar 50 candle. Cada candlezinho desse daqui é 1 hora, tá bom? Então vamos dar um zoom aqui, ó. Esse candle aqui é 1 hora, ok? Porque tá no gráfico de 1 hora. Tá? Então, se eu colocar no dia, cada candle é um dia, beleza? Então, sempre o período ele vai respeitar em que tempo gráfico você tá. Se você tá no gráfico de um dia, cada período vai ser um dia, cada candle vai ser um dia. Então, a média móvel de 200, 200 dias. Tá no de 1 hora, a média móvel de 200 vai ser 200 horas, tá bom? Agora que você já entendeu como que funciona a média móvel simples, eu vou te explicar como funciona a média móvel exponencial. A diferença dela para simples é que a exponencial ela dá mais valor, dá mais peso para os candles mais recentes, tá? Para os preços mais recentes. Então, se você utiliza a média móvel, por exemplo, de 21, na simples ele vai pegar esses 21, vai somar tudo e dividir por 21, tá? Na exponencial, os candles, né, os dias mais próximos, eles vão ser levados mais em consideração do que os mais antigos, tá? Então, antes de entrar na parte de alinhamento das médias móveis, para você definir tendência, né? Não só esse dispositivo de definição de tendência, tem outros também. Vou mostrar aqui como que você faz para poder colocar essas médias móveis, tá? Você pode vir aqui em indicador, e você vai colocar aí, né? Vamos começar aqui, moving, já vai, quando você começar a escrever, já vai aparecer, tá? Então, média móvel, a simples é essa, por exemplo, vamos usar a exponencial aqui, tá bom? Então, vamos colocar 3 médias aqui.
Só para você acompanhar. Essa daqui, em azul, já é exponencial. Então vamos configurar aqui. Quando você clica aqui, aqui é para ver, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar essas anteriores aqui, só para vocês verem que a média móvel está aqui, as 3, e vamos configurar aqui, depois a gente coloca para ver de novo. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vamos configurar uma cor, um lilás, para essa média aqui de 21, vamos colocar nessa média aqui embaixo 50, ok? E vamos colocar uma cor roxo, e daqui é um roxo? Eu acho que é um roxo, né? Vamos colocar um roxo aqui. E nessa daqui de 200, tá? Vamos colocar esse vermelhão, pior que eu já tenho um vermelho ali, né? Eu queria colocar uma cor diferente, um azul, tá? Vamos colocar azul. Então, olha só, essas daqui é 21, 50 e 200. Essa daqui também é 21, 50 e 200. Só que essa daqui é a SMA, que é a simples, e essa daqui é a EMA, que é a exponencial, tá bom? Então vamos ativar aqui e você vai ver que elas não vão bater exatamente uma em cima da outra, tá bom? Então vamos lá, vamos ativar só a de 21 primeiro, para vocês verem. Então vamos apagar aqui a de 50 e 200 e comparar a de 21. Lembrando que a 21 é o período mais curto, né? Então elas acompanham mais próximo o preço, mas vocês podem ver aqui que tem uma diferença. Na vermelha, que é a aritmética, e na roxa, né? Sei lá, lilás, que cor é essa, que é exponencial. Então tem uma diferença, ok? Normalmente, em ativos mais voláteis, a galera gosta de usar mais a EMA, tá? Por quê? Porque ela dá um sinal mais cedo. Então, às vezes, a pessoa está esperando ali um sinal para poder fazer uma entrada no trader, seja comprado ou vendido. Então, a média simples, ela vai demorar um pouquinho mais para dar esse sinal. Já a média exponencial vai dar esse sinal mais rápido. Só que a média exponencial ela vai ter mais ruído, ela vai errar mais. Agora vocês vão ver que essa diferença vai ficar ainda maior, tá? Então vamos apagar aqui de 21 e vamos colocar a de 50, tá? Olha como já faz uma diferença entre uma e outra, tá? Então a amarela é a simples e esse roxo, para mim aqui, para mim é roxo aqui, tá? Não sei a cor que tá aparecendo para vocês. É a exponencial, ok? Então vocês vão ver que na queda, ó, a exponencial vira muito mais rápido. A simples demora mais. Por quê? Porque a exponencial tá dando mais peso para os candles mais recentes. Então esse candle de queda aqui, por exemplo, vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Esse candle de queda aqui, ele tem mais peso do que esses candles de alta. Então ela já começa a virar para baixo. Já aqui na simples, ó, teve uns subindo, uns caindo, estão na média, entendeu? Então ela continua mais tempo reta, ok? E agora vamos colocar aqui a média de 200 períodos, tá? Então, se a gente for falar em peso, normalmente a média mais longa, né, de 200 períodos tem maior peso, depois a de 50 e depois a de 21, tá? E o que já mostrei aqui, né, a diferença, tem uma diferença boa. Por exemplo, aqui a de azul de novo, né, que é a média exponencial, já apontou para baixo, enquanto a verde tá demorando um pouco mais para poder apontar para baixo, né? Então vamos ver como que funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só a exponencial ativada, porque a gente consegue ver os movimentos mais rápido, tá bom? E eu vou trocar a cor aqui para a exponencial ficar verde, amarela e vermelha, ok? Bom, por que eu gosto de colocar verde, amarelo e vermelho? Vê se faz sentido para você. Verde é algo mais seguro. Então essa média aqui, ela tá pegando um período maior, então ela te dá mais segurança, tanto quando ela tá apontando para cima, mostrando, né, tentando te ajudar a identificar uma tendência de valorização do ativo, tá? Quanto apontando para baixo, tentando identificar uma tendência de desvalorização do ativo. Lembrando que estou mostrando como funciona a média móvel. Você não usa só a média móvel para tomar decisões de compra e venda. É interessante você utilizar outros indicadores, mais um ou mais dois pelo menos, para poder fazer o seu trading. Agora vamos para a parte de identificar a tendência, tá? Não é só os 3 indicadores aqui, as 3 médias móveis está apontando para um lado. Também é interessante você esperar que eles estejam de uma forma ordenada, tá? Então vocês vão ver que a média mais curta vai sempre mudar primeiro. Depois vai mudar a média um pouco mais longa e depois a mais longa ainda. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no último ciclo lá em 2020. Vamos tentar dar um zoomzinho aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos aumentar esse gráfico.
Eu acho que fica melhor se o gráfico ficar todo na tela, né? Bem melhor agora, né? Então, qual é a ideia aqui? Olha, quem manda aqui é o gráfico de tempo mais longo, né? Então, o gráfico de 200. Depois, quem é que manda? O gráfico do meio, de 50. E, por último, o gráfico de 21. Então, você vai ver momentos que vai estar tudo bagunçado. Olha só aqui. O verde aqui tá, apesar que aqui tá os 3, mas, por exemplo, o verde ele não tá por cima aqui, né? Ele tinha que estar aqui por cima. Então ele tá aqui, né, nessa parte aqui ele tá por baixo, estão se cruzando ainda, né? E aqui se cruzaram de novo, beleza? Então aqui fica uma bagunça. Aqui já tá mais claro, ó. O verde começa a apontar para cima, o amarelo também tá apontando para cima, o vermelho tá apontando para cima também, tá? Então aqui a gente tá vendo uma tendência de valorização. Aqui, ó, começou uma tendência de desvalorização, mas mudou logo na frente. Por isso que você não pode usar apenas um indicador, tá? Se você usar só isso daqui, aqui você já iria vender, entrar shortado e daqui a pouco já bateria seu stop, beleza? A mesma coisa aqui, começou o verdinho, né? Lembrando que aqui a gente está utilizando a média exponencial, ele vira mais rápido, né? Então ele também dá falsos dados ali, né? Vamos dizer assim, falsos positivos. Ele vai ativar mais vezes ali o seu setup, mas não quer dizer que vai ser mais assertivo, né? Se a gente esconder aqui, vamos ver como que tá a aritmética aqui, ó. Aqui, ó, olha como ela não mudou. Continuou como tendência de alta, tá? Então, depende de como você quiser operar. Você pode usar uma que coloque ali, né, dê pesos iguais para todos os candles, ou você pode utilizar a exponencial se você quiser fazer mais trades, né? Só que você também vai acabar errando mais utilizando a exponencial. Só que, como eu falei, muitos preferem utilizar a exponencial por operar cripto, e cripto é um mercado muito mais rápido. Então, dependendo se você for fazer um swing trade, o exponencial pode ser mais interessante. Se for fazer um position trade, um trade muito mais longo, o aritmético vai ser melhor, tá bom? Ah, sobre as médias, usa sempre 21, 50 e 200? Não. Tem gente que, por exemplo, gosta de usar aritmética, só que ao invés de usar o 200, usa 100. Aí ele consegue ter um adiantamento ali das tendências, mas também vai estar passível a ter mais erros. Então, para finalizar, vamos dar uma olhada aqui. Verde, amarelo, vermelho. Apontando para cima. Tendência de alta, uma clara tendência de alta, tá? Estamos na aritmética, tá? Então, aqui começou a cruzar, bagunça, bagunça. Aqui, verde, amarelo e vermelho. Os 3 apontando para baixo, mostrando uma tendência de baixa. Realmente, se concretizou. Aí aqui começou a virar bagunça, de novo, né? Mais uma vez. Ó, aqui, verde, amarelo, vermelho apontando para cima, mostrando que tá indo para uma tendência de alta. Só que logo depois já ficou bagunçado. Aqui de novo, verde, amarelo e vermelho mostrando para cima, mostrando uma tendência de alta. Aqui deu uma cruzadinha rápida, aqui já começou a ficar bagunçado de novo, tá? E aqui, ó, quase entrou, talvez, uma tendência de queda aqui, ó. A verde começou a fazer uma voltinha para cair, a amarela e vermelha já estavam apontadas para baixo, né? Mas logo depois recuperaram, cruzaram e de novo, ó, tendência de alta, beleza? Chegou aqui, começou a cruzar de novo e agora, olha como que tá ficando. Verde, amarelo, vermelho, começando a virar aqui, quem sabe, uma tendência de baixa. Se essa amarela aqui e vermelha não começarem a voltar ali e virar para cima, pode sim que a gente esteja talvez começando aí o nosso nada querido bear market, né? Bom, minha ideia com o vídeo aqui é tentar traduzir um pouquinho da linguagem ali dos traders. Eu não sou um trader de fato, tanto é que eu uso aqui uma automação. Eu até já mostrei em outros vídeos, né? Eu tenho aqui os resultados, ó. Estamos em dezembro, vamos mostrar aqui. Outubro, como que foi meu resultado. Novembro, como que foi meu resultado. Dezembro, como foi, tá sendo meu resultado, né? Aqui, ó, já fiz lucro 1.588 de forma automática, tá? Eu uso um bot para poder operar para mim. $80 de prejuízo, tá dando um lucro de 1.500. Estou começando agora a utilizar a OKEx. Vou mostrar aqui para vocês como está sendo meu resultado lá também. Estou aqui na OKEx, comecei a usar o mesmo bot aqui, tá? Novembro, agora no finalzinho, acho que tá dando para ver aí, né? Então a gente fez $5 ali no finalzinho. E agora em dezembro a gente já aumentou ali, fez $3 alguma coisa, ainda não tá aqui porque ainda tá rolando o dia, né? Mas estamos com $14 de lucro aí, tá? E por que que eu comecei a usar o OKEx?
Porque a Binance é internacional, não reporta, mas a partir de julho vai começar a reportar, ela já anunciou isso. Já o OKEx, quando você cria uma conta lá, você cria pelo OKEx BR Brasil, mas aqui no perfil, tá vindo aqui em Profile, tem uma opçãozinha de você ativar uma conta global. E essa conta global é uma conta internacional que não reporta, tá? Eu não sei se em julho eles vão começar a reportar, mas eles não falaram nada publicamente. E eu acredito que eles não vão reportar porque já existe uma corretora BR deles que reporta, né? Bom, o link vai estar aqui na descrição, tanto da Binance e da OKEx. E se você quiser ver mais resultado, tem esse vídeo aqui em algum lugar que eu mostro o resultado, e embaixo aqui tem meu treinamento, meu mini curso para você poder colocar essa automação para rodar ainda hoje, tá? Você entrando nele, assistindo às aulas estruturadas, você consegue colocar ele para rodar no mesmo dia. Lembrando que ele é um bot que opera futuros. O mercado futuro é um mercado alavancado de alto risco, tá? Então, tem risco sim de você ter prejuízo e até mesmo de você zerar o seu saldo dentro da corretora. Mas a ideia do curso é você automatizar os seus trades e também diminuir o risco. Então eu falo sobre gestão do seu capital e também como você configurar o bot de forma mais conservadora. Como eu disse, todos os links na descrição e também no primeiro comentário. Até o próximo vídeo.